Bom dia, eu sou Adalberto Fazio, pesquisador aqui do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, dentro do complexo CNPEM. Ao meu lado esquerdo, o pesquisador Carlos Meira. O Carlos fez o meu doutorado e depois continuamos fazendo alguns trabalhos aqui no CNPEM, né? E foi solicitado para a gente para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que acabou de sair publicado no Physical Review Letters. O trabalho foca praticamente isolantes topológicos e uma proposta de um dispositivo de spin. Bem, antes de eu passar a palavra para o Carlos, deixa eu falar um pouquinho o que é um isolante topológico rapidamente. Obviamente que existem, e nesse pouco tempo não dá para a gente falar exatamente o que é um isolante topológico, mas em poucas palavras, vou falar para vocês o seguinte. Pega um caso de um semicondutor normal. Tá? O semicondutor tem aqui a banda de energia, aqui tem a banda de valência, aqui tem a banda de condução e tem um gap de energia. Normalmente, né, esses semicondutores têm o topo da faixa de valência tem um caráter P e o fundo da banda de condução tem um caráter S. Né? Na verdade, esse aqui ele pode ser caracterizado por um invariante, que é chamado de Z2 igual a zero. Entretanto, recentemente, né, foram descobertos, na verdade, uma infinidade de materiais que têm propriedades topológicas diferentes. Então, por exemplo, você pega um outro semicondutor, só que aqui agora o caráter do topo da faixa de valência é um caráter S e o fundo da banda de condução é um caráter P. E esse aqui é caracterizado por um outro invariante, que é um Z2 igual a 1. Se eles têm esses invariantes, você não pode, com uma mudança adiabática da newtoniana desse sistema, nunca você vai chegar nesse outro sistema. Para ele vir daqui para cá, ele tem que passar por um estado que é um estado metálico. Tá? Bom, isso aqui, então, é o que caracteriza um invariante, que nós chamamos de invariante topológico do Z2 igual a 1. Esse aqui é uma coisa do bulk. Então, se eu pegar agora um material, vamos supor que esse material seja de dimensões 2D, e eu faço aqui uma fita desse material, certo? E aqui tem as características do bulk. Na borda desse material, como você está falando, um vácuo que tem um Z2 igual a zero, do outro lado também um Z2 igual a zero, o que vai aparecer na borda desses materiais são estados metálicos. Eu vou desenhar assim, ó, que se fosse no caso de uma banda, são materiais que vão apresentar uma relação de dispersão linear, certo? Com, pegar aqui, se fosse energia, uma borda de um spin para cima, outra borda de spin para baixo. Esses materiais, certo? Eles são protegidos por uma coisa que nós chamamos de time reverse. Então eles são protegidos. Então o elétron ele pode caminhar, ele vai caminhar na borda desse material sem nenhuma dispersão. Então é muito importante você saber agora que você tem agora um material que não tem nenhuma dispersão desses elétrons aqui, como é que eles estão protegidos. Recentemente apareceram outros vínculos que deixam esses materiais protegidos, não agora protegidos não somente por time reverse, ou às vezes tem o time reverse, mas protegido por uma simetria pontual do material, por exemplo, o plano de espelho. Então a ideia do nosso trabalho foi utilizar esses vínculos da proteção por time reverse e por uma simetria pontual desse material. Esse é um trabalho que a gente fez aqui no CNPEM, logo após o doutorado do Carlos, e o Carlos vai continuar falando qual foi o modelo que a gente desenvolveu para esses materiais. Carlos, fala um pouquinho aí. Obrigado, professor. Bom, como o professor comentou, esse trabalho faz parte do meu doutorado, que foi desenvolvido aqui no CNPEM, e que claramente começou a ser pensado dentro da Universidade de São Paulo. Uma coisa importante a mencionar é que o trabalho foi totalmente financiado pela FAPESP, dentro do nosso projeto temático e dentro da minha bolsa de doutorado também concedida pela FAPESP. Ok, então como o professor mencionou,
nós tentamos usar esses vínculos de proteção de simetria, a simetria reversão temporal, junto com outras simetrias, por exemplo, a simetria de espelho, para o controle de spin. Então, o que ocorre nos sistemas, nos dispositivos usuais, tipo transistores, é que a gente tenta controlar o passo de corrente para definir as operações binárias que usam 0 e 1 como elementos básicos da lógica usada pelos computadores. A ideia nossa era como que a gente usa agora o spin como elemento básico para definir esse 0 e 1. Então, por exemplo, poderia ser definido em termos de spin up ou spin down, ou seja, spin para cima ou spin para baixo. Então, o que a gente pensou foi o seguinte: vamos partir do vínculo inicial do spin em um sistema com essas simetrias. Então, o que a gente pensa é que na borda do material, protegido pela simetria de reversão temporal, nós teremos um spin para cima e spin para baixo, ok? Agora, a direção específica desse spin, quer dizer, o ângulo que ele forma em relação ao plano, vai depender do plano de simetria que protege esses estados. Por exemplo, em um plano que contém o material, os spins são obrigados a ser perpendiculares. No entanto, em um plano quando o sistema é protegido por um plano de simetria perpendicular a essa superfície, então nós vamos ter que o spin é obrigado agora a ser perpendicular a esse plano de simetria, por exemplo, dessa forma. Então, o que a gente pensou era que quebrando a simetria espelho, quebrando essa simetria que protege e que obriga a manter uma direção específica do spin, nós poderíamos então induzir direções de spins diferentes naqueles estados topológicos. Então, a ideia fundamental é que, como o professor mencionou, a gente vai ter, por exemplo, um spin up e spin down nessa borda, e quando a gente quebra a simetria do espelho, por exemplo, usando um campo elétrico externo, que é o ideal para dispositivos em spintrônica, nós vamos obter direções de spin diferentes. Agora, não mais up, mas sim uma direção, por exemplo, oblíqua àquele plano, e no outro estado também uma direção oblíqua, por exemplo, dessa forma. Então, no final, o que nós conseguimos nesse dispositivo é, usando um campo elétrico externo, conseguir mudar a direção do spin, mas mantendo a proteção topológica, ou seja, nós conseguimos modificar a polarização do spin daqueles estados, mantendo essa proteção topológica. O que significa isso? Que nós vamos ter, por exemplo, aqui, um sistema no qual marca 0, aqui marca 1, mas nos ambos estados, eles vão ser livres de retroespalhamento, e o elétron vai ser obrigado a se movimentar com aquele spin sempre na mesma direção. Nós acreditamos que isso poderia levar ao uso, de fato, dos isolantes topológicos dentro da spintrônica, um dos grandes desafios dos últimos anos. Isso foi aplicado no material 2D, né, Carlos? E o material é o Na3I. É um proposto recentemente na literatura, né? E esse é um material muito interessante, que é um material 2D, e a gente acha que o trabalho deu uma contribuição assim, importante para mais um entendimento dessas aplicações de isolantes topológicos. É isso que nós tínhamos para falar para vocês. Um abraço. Um abraço, muito obrigado pela atenção.